falando, que nós podemos ter um companheirismo abençoado. Então ore pelo seu companheirismo, pelo nosso companheirismo. Pai Celestial, obrigado por mais uma vez estarmos na casa do Senhor. Ó Pai, te pedimos as bênçãos, te pedimos que o Senhor desça e fale conosco, Senhor, que seja o Senhor a cada minuto, a cada momento, que o Senhor possa nos ensinar o que precisa ser ensinado essa tarde, Pai. Abençoe também nossa ceia, o nosso pastor e a cada um dos nossos irmãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos como um guia. Boa tarde com Jesus. Amém. Vamos louvar o nosso Deus. Vamos cantar o 121, Minha Oração. Vamos, Moquia, deixa eu ler na mensagem Imagem de Cristo, eu quero ler a passagem bíblica, que é um destaque para nós já irmos pensando bem no jeito que a gente pede e no jeito que a gente tem que já sentir o que a gente pediu. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabando a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas que haviam saído de Deus,
e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e tomou uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxaguá-los com a toalha como que estava cingindo. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas meus pés a mim? Respondeu Jesus e lhe disse: O que eu faço não o sabeis tu agora, mas tu saberás depois. Nós, que nem o hino nós cantamos agora, nós viemos para servir e estamos aprendendo com Jesus a servir. Próximo hino, Monquia. 351. Pela manhã. Jesus é melhor, sim, que ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tens, melhor que riquezas e posições, melhor, muito mais do que milhões. Pode ser rei com poder nas mãos, mas do mal escravo, sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servir até o fim. Jesus é melhor que qualquer valor, amigo leal do prazer e da dor, melhor do que tudo, Ele é pra mim, melhor que qualquer bom amigo, enfim. Pode ser rei com poder nas mãos, mas do mal escravo, sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servir até o fim. Jesus é mais puro que a linda flor. Jesus é melhor, Ele sim satisfaz. Jesus é melhor, sim, Ele é amor, caminho, luz, verdade e paz. Pode ser rei com
necessário para ser um cristão? O que é ser cristão? Nós vamos meditar e vamos aprender muitas coisas nessa mensagem. Amém? 141. Irmãos, tem alguém que queira que a gente cante algum hino que veio na sua memória? Se tiver alguém, é só passar para nós. O cheiro forte é o meu Senhor, refúgio na tribulação, constante e amparador, refúgio na tribulação. Cristo é nosso abrigo no temporal, no temporal, no temporal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Lugar de sombra no verão, descanso na tribulação. Vigia fiel na escuridão, descanso na tribulação. Oh, Cristo é nosso abrigo no temporal, no temporal, no temporal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Piloto bom no bravo mar, consola na tribulação. Ancorador singular, consola na tribulação. Oh, Cristo é nosso abrigo no temporal, no temporal, no temporal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Amém. Mais um destaque aqui. Irmão Leandro, nós reunimos porque temos algo em comum. O que é isso, algo em comum? E isto é a mensagem de Deus. Nós temos algo em comum, nós temos comunhão com Cristo. Então, isso é vitória, é melhor do que qualquer amizade aí fora. Por mais que eu tenha defeito, Monquia tem defeito, por sermos ser humano, mas nós temos algo em comum. A Santa Ceia do Senhor é em comum para nós. É comum, né? Algo em comum. Monquia, tem mais um hino? Sim, o que Jesus tem aumentado na sua vida? Nós ouvimos de manhã. Por a gente aceitar esse caminho. A gente pensar, né? Quantos irmãos o pastor falou? Eu tinha só 3. Amém? Então vamos meditando nessas coisas. Vamos cantar ainda o 93. Glória a Deus. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando
Imagem de Cristo, nós temos evidência da Nova Jerusalém? Quem pode me confirmar? Nós temos evidência? E quando você tem evidência de uma coisa, você já sente ela, não sente? Você sente que você vai ver Jesus? Você sente que vai pisar nas ruas de ouro? Pastor, o senhor sente isso? Você sente que os muros, os rios, você está sentindo o seu lugar na mesa? O profeta fala assim na mensagem: se ele simplesmente pudesse ter uma pequena evidência visível, como Elias, quando ele disse, Geazi disse, eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Elias disse, você agora pode você está vendo as ruas de ouro? Você está vendo a cidade? Elias disse, eu ouço o som de abundante chuva. Ele viu a evidência. Nós temos a evidência, nós temos a mensagem, nós temos a Bíblia. Nesse encontro falou muito sobre isso, né? A mensagem é a evidência de que nós temos um lugar para ir. Então nós temos que estar preparados. Tem mais um hino, Monqueira? 315, Ré maior, Mi maior, pastor. Sião, cidade tão linda, ela almejamos morar, pois Cristo nos prometeu um dia vir nos buscar, para levar-nos a glória daquela linda mansão, cantando a grande vitória, os remidos de Cristo
espera uma grande multidão dos que lavaram suas vestes no sangue da expiação, renunciaram suas vidas para em Sião ir morar, pois suas almas remidas por Cristo no céu têm poder de entrar. Sião, ó Sião, pátria querida de amor, és a mais bela e sublime canção, em ti não há pranto e dor. Sião, ó Sião, nem sol nem luzeiro haverá, mas o Cordeiro bendito a glória do Altíssimo se iluminará. Amém. Graças a Deus. Vamos aos destaques do nosso mês. Traga o que você anotou na cabeça. Diz um Deus abençoe. Deus abençoe, irmão Wilmer. Deus abençoe. Amém. Oh, grande Deus. Destaque da escola hoje de manhã. Da mensagem abandonando tudo. Quando você abandona tudo, você será desprezado e abandonado. Senhor, e se tem alguma coisa ainda que está me prendendo, que se solte. Tem que abandonar suas razões, suas ideias, seus desejos e seguir a Jesus. Destaque de hoje: vivendo piedosamente em Cristo, sofremos perseguições. Eu vou dar um do encontro. Deixa eu achar aqui. Do pastor Nilson Barbosa. Fale alto para ser ouvido. Fale pausado para ser entendido. Fale pouco para ser aplaudido. Do encontro, pastor Luiz Carlos Teixeira. Nós viemos à igreja para ver nossas falhas. Nós somos pessoas mais importantes da terra de hoje. Deus pode estar na tempestade, Deus está conosco. Abandone tudo para servir a Deus. Amém. É fácil corromper as pessoas. É difícil colocar pessoas em posição de arrebatamento. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Destaque do pastor Luiz Carlos. Devemos colocar nossa confiança em alguém que é forte, o Senhor Jesus Cristo. Se temos perseguição, é sinal que Satanás não nos pegou. Se temos perseguição, o inimigo sempre procurando tragar nós, é sinal que ele está atrás de nós e nós estamos na frente, com a vitória na mão.
Destaque do encontro pastor Felipe Chances. Nós estamos em uma jornada e nessa jornada é necessário preparo. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos encontrar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Hebreus 4:16. Destaque do pastor Adelino Barros. Não é o tamanho do homem, é o tamanho da mensagem que está sobre nele. É do pastor Jonas, dia 5. Às vezes o sucesso nem sempre significa que Deus está abençoando. Para hoje tem pastor vá, vende os teus bens e dá aos pobres e me segue. Eu achei tão bonito o pastor Felipe no encontro, né, pastor? Ele falou: estou confiando porque eu estou levando uma mensagem. Lembra? Que Deus continue nos abençoando. Amém. Amém. Mas, Monguia, tu viu que nesse encontro o pastor já vai trazer os destaques dele? Se eu quisesse arrumar aqui embaixo, que ele vai ter pode ter o restante do companheiro inteiro para ele falar. Mas, irmãos, vocês têm prestado atenção que na mensagem tem tudo e não tem falta de nada. Simplesmente você lê ela. Tem pessoas que não sabem ler. Eu mesmo não sei ler 100%. Leio em voz alta, eu leio meio atrapalhado. Mas essa mensagem que o pastor pediu para nós estudarmos, só a primeira parte, as primeiras páginas, é muita coisa assim que é muito profundo, que nem Montacílio fala. É muito profundo que você acaba entrando na mensagem, antes disso escutando o encontro e agora lendo essa mensagem. Esse reavivamento que o profeta fala é o que tem acontecido conosco, né? É o que tem acontecido. Muitos dias, pastor, a gente conversa, eu e a Paula, no outro dia o pastor prega em cima. Ontem nós estávamos vindo de viagem, o pastor hoje de manhã pregou em cima, a Paula chegou para mim: você escutou o culto? Ali atrás dá para escutar mais ou menos, não dá para escutar bem, vamos colocar uma caixinha ali. Mas foi o que nós estávamos falando ontem. O caderninho dela de anotação, toda vez, às vezes eu atraso para assistir o culto, ela anota tudo, me traz, lê. E Deus tem falado tanto com a gente, que nós temos sentido Ele presente a cada minuto, né? A cada momento. Então nós temos que estar com o coração aberto, ter a imagem de Cristo e servir. Por mais que o seu irmão tenha algum defeito que você ache que é defeito para ele, de vez em quando é fácil para você, mas passar por cima disso. Porque de vez em quando Deus quer ele daquele jeitinho até o final. Não vai mudar. É a vara torta, né? Não vai mudar. É até o final, Monquia. Daí tu vai tropeçar naquilo ali. Se Deus quiser me ajudar, não vamos tropeçar nisso aí. Amém? Pastor, o senhor quer sentar aqui no meio? O senhor fica à vontade. Vou pegar esse aqui melhor. Boa tarde com Jesus. O Senhor Jesus continue nos abençoando. Eu pedi por irmão Wesley, Monquia, para ter uma parte com vocês. A gente vai falar no encontro ou no culto, na escola, a gente sempre está dando uma porção de destaque e às vezes toma um bom tempo nós usando os destaques ali e a mensagem fica aquela parte mais para o final, né? Então, Deus deu graça para mim. Ontem nós estivemos em Trindade do Sul e eu convoquei todos os irmãos para estar juntos
E nós fizemos ontem lá no porão das irmãs, não na igreja, mas no porão, ali na casa. E nós sentamos em redor de uma mesa e eu comecei a falar do encontro. E os irmãos todos ansiosos que queriam ouvir os destaques. E eu não falei daquilo que foi ouvido à noite porque todos ouviram. Mas a gente trouxe um resumo, um pouquinho de cada, simplesmente de 2 mensagens, 2 dias, 2 manhãs, e foi o suficiente para nós ficarmos ali em redor daquela mesa por 2 horas, ouvindo os destaques, e aquilo é como que uma escola para nós. Traz um grande ensinamento e a gente vê que são coisas que a gente já ouviu há muito tempo, mas deve ser relembrada, deve ser trazido para nós novamente. E eu estava fazendo a semana retrasada antes do encontro, mexendo nas minhas coisas, e eu vou no encontro de pastores desde 2007. 2007 foi a primeira vez que eu participei num plenário. Eu era um ajudante, um auxiliar do pastor Érico, e ele tinha o prazer de me levar sempre nos encontros, e eu não faltava encontro. E a gente teve muito tempo e sempre anotando coisas. E o encontro é uma das coisas mais especiais que tem na vida de um ministro, porque ali você vai para aprender. Claro que se você for ali simplesmente para ir ou para marcar um ponto, você vai também. Mas se você vai realmente para aprender, você sai de lá melhor, e tem muita coisa que nós sabemos e muitas vezes vamos ser cobrados por não passar para o povo o que nós temos ouvido. Então, que Deus tenha misericórdia de mim e de todos nós, para que então nós possamos trazer o que nós ouvimos para cada irmão, porque é uma preparação. E nesse encontro nós ouvimos algo muito importante falando sobre a igreja nunca viverá um nível mais alto que vive o seu pastor. Então, se a igreja não vive um nível mais alto, se o pastor não sobe, a igreja não sobe. Se o pastor não subir, a igreja não vai subir ao nível que é preciso para ser arrebatados. E nós não podemos ficar num nível baixo. Nós estamos numa caminhada há muitos anos. E a hora tem chegado de nós pôr em prática o que ouvimos. Não é verdade isso? Tantas coisas, porque, irmãos, como nós falamos esta manhã, e a gente chegou a uma conclusão assim, ó. A coisa vai apertar e nós estamos caminhando para uma perca total. Vocês ouviram o culto do pastor Luiz Carlos Teixeira? Foi um dos cultos mais sobressalentes que a gente ouviu do encontro. Isso nós temos toda a certeza. Por quê, irmãos? A gente para pensar, ele foi uma grande ajuda para nós no plenário, lá em ajudar. E para tu ver o sofrimento que esse homem estava passando, perdendo a sua esposa há 1 mês, 2 meses atrás, ou mais, acho que uns 5, 6 meses, né? Perdeu a esposa. Mas a gente vê assim o quanto que Deus tem ajudado nesse sentido. Parece que muitas coisas acontecem na nossa vida para que então você se achega mais a Deus e Deus fala contigo, né? Deus trabalha na tribulação. E a gente vê assim, às vezes o desespero dele lá, sentado na mesa, às vezes pedindo para os pastores virem colocar a mão sobre ele, para orar de tanto fraco e de tanta... É um desespero que tem. Você não imagina o que é a pessoa perder um querido, uma pessoa assim, que amava de coração, né? Então, mas ele trouxe isso para nós. E o que a gente chega à conclusão, irmãos, é que nós estamos caminhando para uma perca total. O que é isso? Para bem do poder da palavra falada vir a nós. Não adianta nós pensar que nós vamos ter
as coisas com tudo que nós temos na nossa mão, com toda a facilidade que temos, com toda a tecnologia que temos, e nós pensar que isso nós vamos seguir adiante até o final e vamos ser arrebatados. Não, irmão, vai chegar a hora do aperto, vai chegar a hora final, e nós precisamos estar com esse poder dentro de nós. Agora, esse poder ele já está na noiva. O eleito já tem esse poder. O mesmo poder que te deu, que essa mesma fé que deu força para você crer na mensagem. Isso é, você aceitar, ser batizado, crer no profeta por revelação de Deus. Essa mesma fé é que vai ser acrescentada. Amém? Amém. A você ter essa fé de transformação, né? E se nós partirmos, temos que partir com essa fé também para sermos ressuscitados. Então nós tivemos no encontro e a importância dos programas de rádio. A importância de você ouvir um programa. E nós ouvimos um programa na abertura do encontro, que eu quero só passar para os irmãos, já está no YouTube, alguns irmãos eu já vi que já ouviram. E é um programa que é intitulado Militar Sem Se Embaraçar. Vocês já ouviram? Quem já ouviu esse programa? Quem não ouviu, ouça. Ele já está no YouTube. Eu, às vezes, assim, conforme vai sendo lançados os programas lá em Goiânia, é liberado por Goiânia, eu coloco, às vezes, no meu status, está ali o programa. Eu gosto de ouvir todos os dias. E eu ouço o programa e depois coloco, porque isso é a obra de Deus. Esse programa ajudou essa nação toda. É verdade, meu Deus. Não é verdade isso? E está ajudando nós até hoje. Então, nesse programa de rádio, ele fala sobre isso. Sofre comigo as aflições e ninguém é coroado se não lutar legitimamente. Isso é, para você conseguir, você tem que lutar legítimo. Tem que ser a coisa séria. Não é passando por cima de ninguém que você vai conseguir chegar. Tem que ser legitimamente. E aí ele continua dizendo, a luta segue em frente, mas não estejais cansados. Aí você lembra de quem quando fala assim, não esteja cansado? Nós lembramos do pastor Joaquim Gonçalves. Vocês não lembram que ele dizia assim, ó, vocês estão cansados? Não estou cansado. Às vezes ele saía lá do escritório, não conseguia nem levantar o pé para subir a escadinha, para vir para a plataforma. Ele chegava ali, vocês estão cansados? Ele disse, não estamos cansados. Amém? Um verdadeiro cristão não está cansado. Pode o corpo dele estar assim, mas o seu espírito não. Amém. A sua alma não estamos cansados do Evangelho, nós estamos fortes. Graças a Deus. Então ele diz assim, né? Não estamos cansados. Se há um motivo para estar nesta emissora, por que ele pregou isso? Ele falou sobre isso no programa. Por que nós estamos nessa emissora pregando todos os dias? É para mostrar para o povo que há uma terra além do rio. Amém. Glória a Deus. É por isso, irmãos. Aí ele vem aqui falando, ó, ser ministro. O que é ser um ministro? E é isso que Deus tem nos ajudado e vai nos ajudar a ser um ministro. Quer dizer, empenhando toda a força para o povo. A gente é agradecido a Deus pelo que os irmãos fazem por nós. Hoje eu fiquei emocionado ali pelo presente, pela honra, pela alegria, pelo carinho que vocês dedicam a mim, para minha família. Eu às vezes olho assim, eu não mereço isso, porque eu fui colocado não para receber honra, mas para ajudar o povo. E eu quero dar a minha vida para ajudar. Eu não importa como vai ser o final, mas o importante é ajudar, ser uma mão de ajuda. E nós ouvimos sobre isso, empregar toda a nossa função para o povo, não do povo para o pastor, né? O nosso esforço é para quê?
é para o povo estar nesta terra além do rio. Então, o nosso esforço aqui, nosso trabalho é dia, noite, oração, conversando. Você precisa de ajuda, você liga, você fala. A gente está ali sempre disposto para quê? Para que esse povo esteja do outro lado. Amém? Amém? Então, o irmão Brana fala sobre essa parte ali, na mensagem Restauração da Árvore Noiva, que a luta segue, mas nós não estamos cansados. E aí que ele fala, né? Tantas coisas que podem nos embaraçar. Falando de Timóteo capítulo 2, ninguém que milita não se embarace com as coisas desta vida. Aí ele falou, ministro tem que ser chamado. Todo ministro deve ser chamado. Ninguém vai se militar e dizer assim, ó, eu quero ser. E nós ouvimos o pastor Jonas falando ali que quem deseja ser e quer ser, você tem que tomar cuidado, porque Deus não está nisso. Todos os que têm um chamado de Deus sempre estão fugindo, sempre estão correndo. Porque, irmão, você não imagina a responsabilidade que é ser pastor. Você vai pensar assim, ó, ser pastor é para ter uma caminhonete, é para ter uma casa boa, é para ter um bom dinheiro. Você está enganado. Tudo isso aqui que você adquirir vai ficar aqui. E a responsabilidade de ter de apresentar o povo a Deus, aonde você colocou aquilo que Deus te deu. Então, tudo isso nós aprendemos no encontro. Então, ele vem falando sobre isso. O rebanho precisa acompanhar o ministério. Vocês precisam acompanhar o ministério, ver o que está acontecendo. Isso é o que nós aprendemos no encontro. A igreja precisa disso. Provar se é de Deus ou não. Se ele foi chamado de Deus ou não foi chamado. E isso que nós ouvimos também foi falado sobre pondo-nos ao lado de Jesus, companheirismo. Nós precisamos de outro, nós precisamos estar um ao lado do outro. Agora, uma das coisas que nós ouvimos, irmãos, e é muito importante, eu queria passar isso para os irmãos, porque tudo isso foi no encontro, a abertura do encontro. Nós ouvimos que a igreja que precisa de campanha para que a igreja precisa de campanha para bem ir para frente. Que precisa de outro para elevar a igreja. Vamos dar um exemplo, eu preciso trazer um pastor para que bem a igreja fique feliz, senão ela não é feliz. Aí ele disse, a igreja tem que ter vida própria. Amém. 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 Graças a Deus por isso. Nós ouvimos sobre isso, né? E aí vem falando sobre Efésios capítulo 5, quintuplo de Efésios, está na igreja. O que você precisa para aperfeiçoamento está na igreja, está no ofício. Deus vai dar o que você precisa para subir, para se aperfeiçoar, né? E aí o pastor Joaquim vem falando sobre isso também. Ele disse, os membros estão vendo. Tudo que fizemos estamos sendo observados. Né? Para ter alguma coisa, você tem que não passar por cima de outros. Que Deus tenha misericórdia, né? Nós nunca ter esse espírito, né? Para conseguir, eu tenho que difamar alguém, falar mal de um para mim poder ganhar uma pessoa. Isso é um espírito diabólico. O que nós temos que fazer é viver a mensagem. E que Deus nos ajude a viver isso. Amém. Respeitar os ministérios. Por mais que a pessoa fale de você o quanto quiser, nós temos que pegar e ainda amar a pessoa. Ainda temos que respeitar e chamar de pastor. Nós ouvimos o pastor Jonas deu uma chacoalhada muito grande, porque é muito fácil, irmão, a gente acostumar com os colegas, e às vezes é muito fácil nós acostumar com os irmãos. Às vezes eu não vou chamar mais o irmão Wesley, vou chamar o Wesley, o Kia.
Gente, isso aqui é seríssimo. O que nós somos? Irmãos. O que nós somos? Irmãos. Irmãos. Amém. Então eu posso chamar irmão? E quando vai para o lado dos pastores, o fulano, o ciclano, o beltrano, o B, o Paulo, o pastor, até mesmo o Mombrana ensina, até mesmo um padre tem que ser reverenciado, tem que ser respeitado. Quanto mais um pastor que pega a mensagem. Ah, mas ele saiu da mensagem. Saul já tinha perdido, Deus já tinha abandonado Saul por causa das suas transgressões. Mas Davi era um tipo de Cristo. E Davi, ele teve até a oportunidade de matar Saul. Um dia ele estava na caverna, ou tinha saído, e ele foi em algum determinado lugar, e Saul estava cansado, né? E ele tinha deitado, e Davi estava passando por ali, ele teve a oportunidade, e os soldados de Davi, né? Os valentes de Davi estavam com ele junto, chegaram até lá e disseram: Davi, que oportunidade tu tem para matar o homem que está procurando te matar. E ele foi lá e cortou um pedacinho da orla da vestimenta de Saul. E a Bíblia diz que o coração de Davi doeu. E assim é nosso coração. Quem tem um coração segundo Deus, uma palavrinha, ou você ouvir falar de alguma pessoa, dói teu coração. E Deus nos ajude a nós amar todos. Amém. Todos, sem ter exceção de ninguém. Aleluia. Irmão, eu vim desse encontro assim com essa força. E eu digo: Senhor, me ajude. E eu quero que esse povo também, que são vocês, subam a esse nível de nós olharmos somente para Cristo. Quando nós, e olha, a série que todos vocês ouviram, Véu Adentro, é uma série profunda de mensagem do pastor Joaquim Gonçalves, que fala que quando você está véu adentro, você não vê as coisas de fora. Quer dizer, você está num nível mais alto, você está olhando por cima. Então essas coisas são coisas pequenas para nós. Mas eu quero só continuar um pouquinho aqui. É muita coisa, irmãos. É muita coisa maravilhosa que nós ouvimos desse encontro. E o pastor Joaquim Gonçalves, falando nesse programa, ele diz: vocês vão escutar esse programa, escute com atenção, pare e escute. Ele diz: ministério que precisa de meios espórios para sobreviver, difamando, tentando derrubar, não é de Deus. Que tal uma esposa que só tem felicidade quando o amigo está na sua casa? Uma igreja que precisa todo o tempo de um pastor para vir ali, amigos, para bem ser feliz. Já pensou, irmão? Sua esposa ser feliz só quando vem um amigo seu? Não tem felicidade contigo? Assim é a igreja. Que Deus nos ajude a nós sermos felizes. Amém. Com o que Deus tem nos dado. Amém? Então essas coisas são o que nós ouvimos ali no encontro, né? Isso para nós poder sentir isso. E isso daqui é a abertura do encontro do plenário. Agora, a batalha está travada e nós estamos tendo um treinamento aqui para amanhã estar preparado. Você estando aqui no culto, na escola, no companheirismo, nos cultos, você está se preparando para estar preparado amanhã. Agora, nós não temos inimigos da salvação. A noiva não tem inimigo da salvação. Mas nós temos inimigos do arrebatamento, que muitos não vão ir. Nós temos inimigos de quem não quer alcançar voo. A mensagem não precisa de alabarismo.
de movimento, de tanta coisa, e pulo, e grito, e salto, e convenção, e festa para bem nós poder, para o povo se animar. Não. Gente, a mensagem é simples. A mensagem é isso aqui que os irmãos estão lendo, ó. O que você já aprendeu nisso, irmão Wesley, irmão Kia? Vocês que já estudaram aqui, o que vocês já viram aqui? Sabemos que estamos firmados, que nós temos que ser a imagem de Cristo. Então isso que é a simplicidade de Deus para falar conosco. E aí ele disse, nós precisamos, isso deu uma chacoalhada nos pastores, em nós lá, nós temos que ter administração, tanto na nossa vida pessoal, quanto na igreja. Ele disse depois, é um corre-corre, pede ajuda aqui, pede ajuda ali, para socorrer. Mas que Deus nos ajude a nós estar certos. Amém. Amém? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então aqui nós ouvimos sobre isso, a igreja precisa acompanhar o ministério. E aí vem os destaques do próprio programa. E aí tem pastores que vão lá e dão o seu destaque. Aí o pastor Jonas trouxe um destaque para nós, a mensagem presumindo, parágrafo 98. Ele leu essa mensagem, nenhum ministro tem o direito, nenhum ministro é esperto. Deus não tem nenhum ministro esperto. Um homem que sabe tudo. Deus, ele chama um e capacita. Às vezes saber a Bíblia de cor e não viver, isso é pior ainda. É muito mais condenação nós saber e não poder viver aquilo que nós sabemos. Ser ministro para ter uma vida melhor. O irmão Brana fala de ser ministro para ter uma vida melhor. A popularidade, ser popular, é um perigo muito grande. Que Deus nos ajude a nós nunca ser popular. Aí o pastor é popular, o pastor é conhecido por todo mundo. Misericórdia. Deus nos ajude a nós não ser populares. Sermos reservados. Amém? Pastor não deve ser muito misturado. Foi o que nós ouvimos no encontro. Então, irmãos, essa é uma coisa também que o irmão Brana fala muito nas mensagens. Sabe por quê, irmãos? Uma vez a Motiana me falou uma coisa para mim, ela vai se lembrar. Eu te levei o irmão, estava lá em casa. Ela disse, eu não gosto muito disso. Você lembra? Ou se tu falou, você não lembra, não sei, mas ela falou uma coisa para mim. Porque as pessoas vão ver as fraquezas. Então, às vezes, a gente fica assim, numa condição dessa, porque o pastor também é humano. O pastor também come, bebe, né? Ele dorme, ele tem uma família, ele tem filhos. Ele também sofre, como cada um sofre, porque ele é um ser humano. E às vezes as pessoas não são, ele não é compreendido por isso. Por isso que o irmão Brana pediu para o pastor não ser muito misturado. Ele ter um pouco de reserva. Não que você não pode ir lá no irmão Milton e conversar com ele, ter bons momentos. Podemos estar em todos os lugares. Mas esse é reservado para que então Deus possa ajudar a gente. Amém. E ajudar o próprio povo. Porque já pensou um pastor chegar a uma condição da pessoa ficar ali, meu pastor falou tal coisa, e se escandalizar com alguma coisa. Ele não vai receber o que precisa receber. Os irmãos estão compreendendo? Como isso nos ensina. Isso aqui não é de hoje, irmão, que nós ouvimos. É de muito tempo. Mas Deus tem colocado no meu coração a passar isso para vocês. Por isso que eu quero aproveitar os companheirismos, irmão, quando nós tiver um pouquinho. A gente vai passando um pouquinho de cada vez.
Isso aqui nos ajuda. Nós temos aqui sobre ordem da igreja, pastor Humberto trouxe uma mensagem para nós assim, até do nosso comportamento no culto. Nós vimos sobre a parte da liturgia do culto, da ordem da igreja, e o porquê que Deus abençoa, porque quando nós não estamos em ordem hoje, o próximo culto não vai sair em ordem. Deus não vai abençoar o próximo. Quer dizer, nós prejudicamos aquele culto e o próximo, por falta da ordem da igreja. E a gente fica pensando, não tem problema do irmão levantar e falar lá alguma coisa. Tem problema sim. Por isso que os diáconos são postos na igreja para isso. Os irmãos estão compreendendo? Para cuidar dessas coisas, para que a ordem do culto seja perfeita, para que então o próximo culto possa ser abençoado mais ainda. Glória a Deus. Então o pastor não deve ser muito misturado com o povo. Todos nós temos fraquezas. O pastor Jonas falou uma coisa assim, ele diz assim, tem um ditado que diz, pastor cheira ovelha. Sim, cheira ovelha. Mas não é uma lambança não. Amém. É algo sério, sabe como cuidar, né? Todo verdadeiro pastor já pensou, já desejou em parar. Eu sou prova disso, muitas vezes pensei em parar. Mas o que será do povo? O que será de nós? O que será de mim se Deus chamou? E nós ouvimos lá também, o irmão Lucas deu um destaquezinho ali. Ele disse, tempestade não significa desaprovação. Muitas vezes nós estamos passando por uma hora difícil e pensamos, Deus não está conosco. Deus não está comigo. Agora eu estou passando por essa luta difícil. Mas o profeta diz, e nós ouvimos ali também, que bonança não significa que Deus está contigo também. Às vezes bonança já é uma coisa que já não tem mais volta. O que aconteceu com o jovem rico? Se nós lemos hoje de manhã na mensagem, o jovem rico, ele rejeitou a palavra e o que aconteceu com ele? Ele ficou pobre? Não. Ele ficou ruim? Não, ele aumentou as coisas dele muito mais. Então, às vezes, nós somos desaprovados por Deus e estamos indo bem. E esse é um dos perigos maiores da nossa vida. É ser desaprovado por Deus e se indo bem. Por isso que quando uma pessoa sai do caminho e tudo vai bem, é perigoso. Porque quando um eleito ele tem um deslize, e ele tem, porque ele pode cair. Nós podemos cair, estamos numa jornada, numa caminhada, mas se nós cairmos, se Deus está conosco, você é um eleito, Deus te levanta novamente. Amém. Você não vai ficar lá fora bem. O barco que estava Jesus e discípulos passou por tempestade. Exatamente. O barco que Jesus estava passou por uma tempestade muito grande, mas Jesus estava no barco. Amém. E dormindo, mas ele estava no barco. E ele suportou a tempestade. Que coisa boa, né? Isso aqui é só destaque que nós estamos falando do encontro. E aí, o pastor Luiz Carlos Teixeira trouxe uma coisa boa para nós também. Aqui, baseado na mensagem de Sardes, no parágrafo 39, ele disse: Deus usou Abraão. Aí você começa pensando assim, mas os homens de Deus não tem problema. Homem de Deus não erra. Homem de Deus não tem problemas nenhum. Aí a Naila de Sardes, o que sabe o que o irmão Brana disse? Deus usou Abraão e Abraão mentiu. Deus usou Davi e ele assassinou. E olha só o que Davi fez. Ele matou um homem para ficar com a mulher do outro homem. Sansão, o que aconteceu com Sansão? Deus usou ele. O que aconteceu com ele? Se perdeu, né? Teve seus olhos furados. Jonas, Deus chamou Jonas. O que aconteceu com Jonas? Fugiu. E em todos eles foram
e em todos eles foram cumprido a vontade perfeita de Deus. Deus estava em todas aquelas tragédias que aconteceu na vida deles. Então isso traz para nós, irmãos e irmãs, que todas as coisas que acontecem na nossa vida, se você sendo um cristão, Deus está nisso. Às vezes você está sofrendo com um desafio grande, e você saber que Deus está nisso. É Deus. Eu falei para um irmão ontem, o irmão pedindo ajuda, eu falei para ele assim: irmão, se alguém prepara algo para te destruir, você saiba, se você está certo, Deus cuidará disso. Por quê? Quando Daniel foi jogado na cova dos leões, quem que morreu? Foi os homens que jogaram. Quem preparou a forca lá de Mardoqueu? Foi Naamã. Quem morreu? Foi Naamã. Quem preparou? Foi Naamã e toda a sua descendência. Toda a sua descendência. Morreram. Prepararam aquilo para aquele. Então, se alguém prepara alguma coisa contra você, irmão, fique descansado. Sim. Aquela coisa vai voltar para eles novamente. Quem morreu quando foi o Sadraque e Mesaque foi lançado no fogo? Os guardas. Os guardas morreram lá. Até as cordas, né? Tudo isso aqui você vai vendo, irmãos, que Deus está nisso. Deus, aleluia. Então essas coisas assim, irmão, a gente olha assim, a gente está cheio de fraqueza, a gente tem um monte de coisa que precisa Deus trabalhar conosco, mas Ele está trabalhando. Amém. E às vezes esse sofrimento que você está passando é Deus trabalhando com você, para você poder vencer isso. Às vezes tem coisas que você não consegue vencer, irmão, não consegue. Às vezes é a única coisa que você luta. Eu digo, eu sou muito melhor nisso, naquilo outro, mas isso está difícil. Mas aquilo ali é Deus deixando para você vencer aquilo. Amém. E vai chegar a hora que você vai vencer isso. E é o ponto final. Então nós vimos sobre isso. Em todos eles cumpriram a vontade perfeita de Deus. E aí foi falado sobre a mensagem de advertência e depois juízo. Ele diz assim: o que é um pastor? Pastor é uma pessoa especial. Para com o alvoroço. Então, Deus tem nos colocado para isso. Quando a coisa está alvoroçada, nós chegar com a unção de Deus, com o ministério, poder acalmar, trazer tranquilidade às pessoas. Pastor é um carregador de carga, é um boi guia. Senta com duas famílias e ele sabe como cuidar das coisas. E aí ele veio falando sobre evangelista, mestre e assim por diante. Todos eles foram pessoas especiais. E aí vem a coisa que ele falou também, baseado sobre Hebreus capítulo 5. Ele disse que um sacerdote, ele é rodeado de fraquezas. Porque a maioria das pessoas pensam e olham para um pastor como sendo um homem santo. E assim consideram um padre. O que é um padre? Homem santo. Mas não tem tipo de santidade nenhuma, né? Mas eu digo assim, o homem chamado por Deus, ele está rodeado de fraqueza. E nós ouvimos isso: se não tiver fraqueza, você não é especial, não é de Deus. Porque como nós vamos se compadecer das pessoas se nós nunca tiver nada? Já pensou, irmão, se eu nunca passasse por nada na vida, ou você nunca passa? Por isso que Deus permite, irmão, eu dou graças a Deus. Nós temos que dar graças a Deus quando nós vimos as coisas acontecendo na nossa vida. Porque já pensou se nós fosse tudo, nós nunca acontecesse um errinho. Nós não ia poder ver ninguém errado. Nós não ia ter misericórdia de ninguém. Mas graças a Deus por minhas falhas, que Deus me fez eu reconhecer que são falhas.
E eu posso olhar para os irmãos que estão ali, ter misericórdia, ter compaixão dele, dizer: meu irmão, levanta a cabeça, vamos em frente, você vai vencer essa. Aleluia. Glória a Deus. Então a gente ouviu essas coisas, isso aqui é bom demais para nós, né? Então, se não tiver fraqueza, você não é especial. Eu não encontro, irmão, isso aqui é só um programa de rádio. De um programa de rádio. Esse militar sem se embaraçar. E aí tem os destaques, né, que a gente ouviu sobre isso. E aí o pastor Jonas falou sobre isso, lendo a mensagem, ele disse: eu fico chateado por ter 2 grupos na mesma cidade. É o que mais tem hoje, irmãos. Mas nós estamos felizes porque estamos do que é verdadeiro. Amém. Amém? Nós não estamos difamando ninguém, não estamos falando de ninguém. Nós estamos vivendo a mensagem. Amém? Então isso nos ajuda a nós, né? E o pastor Osair foi um pastor que trouxe a primeira mensagem do encontro. Vê que horário para mim aqui, irmão. Eu já estou parando, viu? Não, eu vou mais um pouquinho, uns 10 minutinhos aqui, e eu já paro. O pastor Osair, ele nunca pregou no encontro, foi a primeira vez que eu ouvi a mensagem dele, mas ele trouxe uma mensagem muito grande para nós, para a abertura. Foi uma chave que entrou na porta para abrir a porta, né? Mas ele botou: estar no encontro é estar no nosso posto do dever. Então, cada ministro que vai no encontro, o que ele está fazendo ali? Ele está no posto do dever dele. Lá é o lugar que nós devemos estar. E nós chegamos a ouvir no encontro. Já pensou se você vai no encontro e na hora do encontro o pastor está lá fora? O plenário está rodando e o pastor lá fora. Nós ouvimos no encontro que pessoas vêm, filmam o encontro e mandam para outro. O pastor Humberto falou no plenário para nós, ele disse: você é um dos nossos ou é um espião? É coisa séria, irmãos. Nós temos que levar as coisas sérias. O que nós somos? Somos cristãos ou não somos cristãos? Somos cristãos. Então nós levamos as coisas sérias. Nós temos o nosso posto de dever. O nosso posto de dever é o que? Está aqui. Amém? Amém? Então isso é bom demais, né? E ele leu ali a mensagem São Marcos 11, 22 e baseou a sua pregação na mensagem Fé Perfeita. O que eu estou falando aqui, irmãos, é que vocês podem ouvir, porque é algo bom para nós. Isso não traz segurança? Amém. Traz muita segurança para nós. Então ele falou um dos destaques que correu pelo encontro todo. Pastor Jonas e outros pastores comentaram sobre isso. Ele disse: ter a consciência do que significa perdão. Nós temos que ter essa consciência do que significa perdão. Quem não perdoa, não recebe. E é muito fácil, irmão, a gente guardar isso no coração: eu não vou perdoar. Se não me pedir perdão, eu não perdoo. Eu não vou perdoar. Carregar isso no coração. E se nós carregamos isso, nós não recebemos o perdão que nós precisamos. Quem não precisa de perdão? Todos nós erramos todos os dias, irmãos. Todos os dias. Aí você diz: mas eu não erro. Claro que erramos. Até pensando uma coisa que não deveríamos pensar, é um erro. Pensamos, falamos, e não é um pecadinho, um pecadão, só existe um pecado. É um preço só para todos. Então ele diz: quem não perdoa, não recebe. E ele disse, a pessoa diz: eu só perdoo se me pedir. Se me pedir perdão, eu vou perdoar. E às vezes tem coisas tão engraçadas assim, a gente fica vendo às vezes certas coisas que você diz: Senhor, me ajude, Senhor, eu não ser dessa forma. Amém. Às vezes a pessoa quer que você se humilhe, se ajoelhe e diga tudo que tem que dizer, sabe? Se arraste no chão para te perdoar. Isso é terrível. Tu acha que uma pessoa assim vai receber perdão um dia? De Deus? Oh, meu Deus.
grandeza disso, irmãos. Isso aqui é mais que uma escola para nós, gente. É verdade. Glória a Deus. Oh, Senhor. Eu quero fazer a Kelly se ajoelhar, pedir perdão para mim ajoelhada. Não vou perdoar. A pessoa está desejando até pedir perdão. Mas a pessoa quer que a pessoa se ajoelhe e se humilhe. E não foi isso que Jesus ensinou para nós. Ele disse perdoar sem que eles peçam perdão. Você poder perdoar assim como Jesus. Aqueles homens que estavam lá, fazendo tudo para ele. Chamando de Beelzebul, príncipe dos demônios. Chutando, surrando. O que ele disse para eles? Qual foi a resposta de Jesus para aqueles homens? Para aqueles fariseus, para aqueles homens da lei? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Eles não pediram perdão. Mas Jesus perdoou. Amém. Coisa boa, irmão, é você chegar, o irmão chega para ti, irmão, me perdoa. Eu fiz isso para você. Diz, eu já te perdoei, irmão. Fique em paz, irmão. Você já está perdoado. Não uma coisa assim arrogante, mas algo de dentro do seu coração, você sabe olhar para ele, irmão, você já está perdoado. Você não me deve nada. O coração teu é leve. Você bota a cabeça no travesseiro assim, você dorme em paz. Porque ninguém te deve nada. Verdade. Então nós ouvimos essas coisas aqui, eu gostei demais. Ninguém te deve nada, você já foi perdoado. Amém? Então ele disse, nós somos responsáveis por cada alma que confia nesse ministério. Amém. Gente, se nós estamos falando isso, é porque vocês confiam no ministério. É almas que confiam na mensagem, no ministério e precisam ouvir essas coisas. Isso me ajuda e ajuda vocês também. Temos que chegar aos tempos apostólicos em nosso meio. Aqui, irmãos, essas frases que eu anotei aqui são muito importantes, são frases chaves. Se você entender isso, você vai conseguir compreender. Você vai ver, temos que chegar ao tempo dos apóstolos em nosso meio hoje. Mas como nós vamos chegar lá? Primeiro nós temos que perdoar. E às vezes, irmão, tem uma coisa acerca do perdão, que às vezes nós não perdoamos nós mesmos. Às vezes você faz coisas e você não se perdoa e não vai para frente. Tem coisas que nós erramos e nós temos que colocar sobre o sangue de Jesus Cristo e Ele limpa. Mas você fica pensando, eu errei nisso. E o diabo, ele é sem vergonha, ele é astuto. Ele faz você voltar sempre naquilo ali, ó. Mas você fez isso. Mas você tem que fazer como Martim. São Martim disse, ó, o sangue de Jesus Cristo nos lava e nos limpa de todo pecado. Glória a Deus. Você tem que mostrar para ele que você já colocou debaixo do sangue. E quando se coloca uma coisa debaixo do sangue, é apagado, é limpo. Então é muito bom isso aqui. Mas aqui tem outra aqui. Você tem que subir um nível mais alto. Nós temos que subir um nível mais alto. A congregação não vive um nível mais alto do que vive o seu pastor. Nível que você deve subir. Como que nós vamos subir se nós não vamos no encontro? Se nós não colocamos em prática aquilo que nós ouvimos, como que nós vamos subir ao nível mais alto? E assim, ó, parágrafo 12, o pastor não vive para si mesmo, o pastor vive para a igreja. E o profeta diz a mensagem, aquele dia no Calvário, vida eterna é viver para os outros. Jesus viveu para os outros.
E uma das coisas que nós ouvimos que pastor tem que ter equilíbrio. Nós temos que dedicar para a igreja, mas nós também temos uma família, nós temos filhos, e que Deus nos dê equilíbrio para a gente, os dois lados. Nós também somos humanos. Amém. Para poder ajudar o povo, né? Outra coisa que nós ouvimos desse culto, nós temos uma fonte, irmãos. Amém. Nós temos uma fonte aonde nós podemos ter as informações. Verdade. E nós nunca devemos ter informações de terceiros. Se as coisas têm surgido nesse mundo, nesse país, tantas coisas de ismos e coisas, e tantos fake news, e as pessoas vão atrás de coisas de um, de outro. Nós ouvimos lá sobre o telefone sem fio. Foi contada uma história para o jovem, 12 pessoas, e foi contada, eu não lembro do nome da história, mas foi falado de Pedro, uma pedra e mais alguma coisa assim. E no final, sabe o que saiu a frase? Falou de uma vaca preta. Não tinha nada a ver com a história que tinha começado. Então, para você ver que quando nós não vamos na fonte certa, a coisa sai torcida. Então, essas coisas que têm acontecido nesse país e no mundo é uma coisa torcida. E as pessoas ficam naquela coisa torcida, onde nós temos uma fonte que nós podemos ter o real, o original. Amém. Então você tem uma fonte, você tem um lugar onde para comer. Por isso que nós não comemos em qualquer lugar. Amém. Eu digo espiritualmente. Nós temos uma fonte onde nós podemos nos alimentar. Os irmãos de Gravataí, os irmãos da região nossa, vocês ouçam Goiânia. Goiânia é nosso quartel-general. Então, não que você não pode ouvir outro pastor, pode, você é livre, ninguém aqui é barrado de ouvir outras pessoas, outros colegas, companheiros, mas nós temos que vigiar o que nós ouvimos, porque atrás o Brandeceu, ele pegou um espírito ouvindo um pregador. Nem todos que dizem que é da mensagem é da mensagem. Então, nós temos uma fonte. Se nós temos uma fonte, vamos comer da fonte. Amém. Amém? Até hoje tem nos sustentado. Desde os anos 72, 74, tem segurado esse povo. E não é agora que vai torcer as coisas. Os irmãos estão compreendendo? Então, é uma coisa que a gente ouviu. Isso aqui é muito bom para nós ouvir. Eu pensei em trazer isso para vocês. O que te interessa como pastor mais que o arrebatamento? Se nós não podemos ter medo de nada, porque se nós estiver nessa mensagem na mesma linha do profeta, nós precisamos estar na mesma linha do profeta. O profeta não tinha medo. O profeta nunca teve medo dos feiticeiros. Por quê? Porque ele tinha o assim diz o Senhor. Então nós não precisamos ter medo de nada, né? Você conhecer Deus nos outros, eu achei muito importante isso, irmãos. Porque o que acontece? Você pode ver Deus no irmão? Pode ou não pode? Pode ou não pode? Pode. E agora eu vou fazer outra pergunta. Você pode ver Deus em você? Mas ninguém falou nada. Hã? Você vê Deus nos outros. Mas agora eu quero ver você dizer, vê Deus em você.
Porque às vezes é muito fácil você dizer ver Deus nos outros, mas ver Deus em você. Ver Deus em você tem que deixar Deus trabalhar a mensagem, viver em você. Você vai começar a ver Deus em você. E é isso que nós precisamos ver, irmãos, porque nós ficamos preocupados com os outros. E aí muitas vezes chama atenção, eu digo, mas o irmão ainda não estou conseguindo ver Deus muito bem no irmão, porque tem alguma coisinha. Você está vendo como a gente quer ver Deus no irmão. Eu quero ver Deus na irmã Kelly, quero ver Deus na irmã Tiana, nos irmãos ali. Mas agora eu quero ver Deus em mim. Quando nós chegar a esse objetivo, irmão, de nós começar a pensar nisso, eu quero ver Deus em mim, agindo através de mim. Então você está caminhando para a perfeição. Você começa a caminhar para a perfeição. É bom ou não é bom isso? É muito bom demais. Ontem eu fiquei religioso e pude falar essas coisas e comentando com os irmãos, e ajudou muito nossos irmãos ali em Trindade. E eu sei que vai ajudar vocês também. Nós vamos ter outros momentos de nós sentarmos assim. E uma das coisas que eu vi ali, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Deus de pequenininho, Deus chamou ele. E você sabe que quando Davi, ele foi para levar alimento para os seus irmãos que estavam na guerra. Ele era um menorzinho, era um rapazinho dos 17 anos, o profeta diz. Ele foi levar alimento que o pai dele, Jessé, mandou ele levar. Ele chegou lá, ele viu lá todo o exército de Saul, e Saul lá, parado lá, e um gigante chamado Golias do outro lado lá, desafiando. E dizia, tem algum homem que quer lutar comigo? Venham, se me vencer, nós vamos se render, vamos servir a vocês. E lá em Israel não tinha um homem. Saul treinado, Saul um dos maiores homens, nem o próprio Saul, nem o valente. Agora vai um homenzinho como Davi, e Saul fez uma proposta para todo o exército de Israel. Disse, olha, quem for o homem que vencer Golias, vai ter muito dinheiro, vai ser muito poderoso. Ele vai ter vai ganhar muito, prometeu muito prêmio. Ia ter um prêmio. Até mesmo a filha dele, né? Mical. Ele ofereceu para quem vencesse Golias. Mas o profeta disse que Davi não estava interessado no prêmio. Ele estava interessado em honrar a Deus. Que Deus nos ajude a nós nunca estar interessado em prêmio, mas sim estar interessado no realmente que interessa para nós, servir ao Deus vivo. Aí tu imagina aquele rapazinho pequenininho, chega lá, Saul coloca um monte de coisa nele, as vestimentas. Bom, Brando diz que aquilo ficou até meio sem jeito. Eu não podia nem caminhar direito, porque era uma arma, imagina, um escudo, lança. Após chegou diante do Golias, Golias disse assim, por acaso eu sou um cão aí para vir uma criança jogando pedra? Mas Davi olhou bem nos olhos de Golias e disse, você vem a mim com lanças, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. E ele rodou aquela pedrinha. O profeta diz que ele foi lá, pegou 5 pedras no riacho, mostrando graça. Sabe por que ele pegou 5 pedras? Porque tinha 5 gigantes. E era uma pedra para cada um. Mas ele venceu na primeira, né? Ele tinha que derrubar o Golias. E ele foi e rodou aquela pedrinha. E bem no lugarzinho certo, onde não tinha nenhuma proteção, foi ali que a pedra atingiu. Foi Deus, através de Davi, que venceu Golias.
E é isso que nós precisamos, sem pretensão, sem ter nenhum negócio de querer alguma coisa em troca. Você serve a Deus e Deus te dá força de você vencer todas as lutas. Gente, tem muita coisa, mas eu vou parar. Deus nos abençoe. Só um minuto, pastor. Irmão Wellington, como que o pastor disse, já vamos entrar na mensagem só para já encerrar nosso companheirismo. O pastor veio falando sobre nós ver Deus em nós. Olha lá, pastor. Aquela lá fica mais fácil para ver, pastor. É aquilo ali, pastor, que o senhor está querendo nos dizer? É exatamente isso. É Deus, é ver Deus em você. Então, irmãos, nós não temos mais nada para falar. O pastor já falou tudo hoje. Mas graças a Deus, quem está feliz? Quem se sente mais crente hoje? Então, imagem de Cristo, nós vamos só na abertura mesmo. William Marion Branham, 25 de maio de 1959, Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, tradução de Goiânia. Leia a mensagem e no próximo companheirismo, se Deus quiser, nós temos bastante coisa para falar. Qual é o seu maior objetivo? O maior objetivo do irmão Branham era, se tivesse 1 milhão de vida, seria servir a Deus. E isso que o pastor trouxe para nós foi muito grande hoje. Reviveu o nosso encontro, porque o que tem de manhã reflete de noite, né? E nós escutamos. Monquia, faz uma oração de finalização. Vamos colocar de pé e vamos agradecer a Deus. Senhor nosso Deus, quão bom, Senhor, é sentar aqui na simplicidade, num ambiente tão bom, Senhor, e ouvir essas verdades que nos ajudam tanto, Pai. Nós agradecemos por esse bom tempo que o Senhor nos deu e pedimos, ó Pai, que o Senhor continue nos ajudando e possamos subir, ó Pai. Esse é o objetivo, Senhor. É ser melhor a fim de enxergar o Senhor em nós, ó Pai. Abençoa o restante desse dia, o culto que teremos, Santa Ceia. Desde já entregamos ao Senhor e aceita a nossa gratidão por até aqui o Senhor ter nos ajudado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.